Mais uma vez eu desejo a você a paz do Senhor Jesus Cristo nesse momento de culto ao Senhor em que nós estamos juntos em união adorando ao Senhor. Mas como estamos juntos em união adorando ao Senhor? Se eu estou em minha casa, pastor, o senhor está na sua, muita gente está na sua casa, é porque a gente está nós estamos unidos em Cristo, no mesmo propósito. E a palavra do Senhor diz que isso é muito bom. Olhe como a palavra do Senhor diz lá no Salmo 133, para começarmos com uma noite bastante alegre. A palavra do Senhor diz assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aí eu te pergunto, você está comigo unido em oração, unido no mesmo propósito, na mesma alegria, ainda que com muitas lutas? A Bíblia fala que isso é bom. A alegria do Senhor é a nossa força. E como é bom estarmos unidos, que os irmãos estejam unidos em comunhão, no mesmo propósito. É com esse espírito de alegria que nós vamos ter um momento de oração e vamos falar com Deus, porque bom é falar com o Senhor. E eu quero convidar o nosso irmão Júnior Fernandes, nesse momento, estará ministrando uma oração ao Senhor e todos juntos iremos orar agora, em nome de Jesus. Santo poderoso Deus, ó Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus de amor. Ó Deus, queremos te render graças, ó Senhor Deus, pelo Senhor ter sido, ó Deus, o tempo todo bom e misericordioso conosco, ó Pai. Queremos te dar graças, ó Deus, por muitas vezes também até não entender, ó Deus, as coisas que têm vindo, ó Deus, sobre nós, ó Pai, sobre essa nação, Senhor Deus de amor, mas confiando em Ti, ó Deus, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, ó Pai. Então queremos te dar graças por tudo. Deus de amor, tome tuas mãos, ó Senhor Deus de amor, esse culto, ó Deus, essa noite, ó Pai. Que todas as coisas sejam para a tua honra e tua glória, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, possa estar, ó Deus, penetrando, ó Deus, em nossos corações, ó Deus. Que essa palavra, ó Deus, possa estar sendo levada, ó Deus, a todos os lugares, ó Pai. E que almas, ó Deus, sejam, ó Deus, realmente transformada pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Fica conosco, ó Deus, e nos ajuda a cada dia a compreender, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. A gente não pode se esquecer que é a alegria do Senhor que é a nossa força, não é o inverso. A Bíblia não fala que é a nossa alegria que é a força do Senhor. Nosso Deus é um Deus forte. Por isso que a alegria dele é a minha e a sua força. E com toda essa alegria do Senhor, com a força que ele tem dado aos seus filhos, nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos da esperança. Com corações alegres, fique à vontade para se levantar onde você quer que esteja, bater palma e testemunhar do Senhor através dos cânticos. Deus te abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente
Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Oh, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, tu és o meu amado. Somente a ti, Jesus. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Eu não quero vaidade pra chegar no fim da idade, ter aproveitado o mundo e pouco te provei. Quero perfumar o céu na fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma
sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou.
aproximo, quebrantado por seu amor. Jesus, pela cruz me amou. Jesus, pela cruz me amou. Seu amor, pela cruz. Como é bom falar com Deus através dos cânticos, como é bom soltar as nossas vozes ao nosso Cristo que fez todas as coisas. Nesse espírito de gratidão, eu quero convidar o nosso querido Paulo Roberto. Nesse momento estará nos elevando a Deus em oração, agradecendo pela oportunidade que Deus nos dá de poder louvar ao teu santo nome. Nosso irmão Paulo Roberto. Santo Deus e grandioso Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais um momento, Senhor, um momento de adoração que estamos aqui para adorar e exaltar o teu santo nome. Pai, nós te agradecemos, Senhor, não pelo que o Senhor pode nos dar, mas pelo que o Senhor é, meu Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Senhor. Que nesse momento, Senhor, cada família em seus lares, Senhor, que é uma igreja, Senhor, esteja adorando a Ti agora com cânticos, com louvores, Senhor, com o coração, Senhor, aberto para dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é santo, santo, santo e poderoso, meu Pai. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor, nos capacita sempre a dar o melhor, Senhor, para Ti, mesmo sabendo que nada te surpreende, Senhor. Mas nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos, amigos, queridos que nos acompanham neste momento de culto ao Senhor, a palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 55 da grandeza de Deus e do poder que a sua palavra tem em cumprir os seus propósitos. E a gente confia nisso, e lá a gente encontra em Isaías capítulo 55, a partir do versículo 8, que diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, nem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A gente não tem noção do alcance da palavra do Senhor, por isso que a gente sempre ora a Deus pedindo que Ele abençoe a ministração da palavra, pedindo que Ele faça frutificar toda a palavra que é lançada, porque ela é poderosa e não volta vazia. Então, neste momento, eu quero convidar o nosso querido pastor Gabriel Bessa, meu amigo e pastor da Igreja Batista Betânia em Estela Maris. Ele estará ministrando a oração neste momento ao Senhor para que Deus venha nos abençoar com a palavra dele. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de Te adorar neste domingo. Nós queremos Te pedir que o Senhor traga paz, consolo ao nosso coração, diante desse momento tão difícil que nós enfrentamos. E nos dá a capacidade de olharmos para a Tua palavra e encontrarmos nela o consolo, a orientação e tudo aquilo mais que precisamos para viver de acordo com o propósito do Senhor em nossas vidas. Agora, de maneira especial, toma a vida do pastor Marcelo, Teu servo, homem dedicado, aplicado, ó Deus, a servir bem a Tua igreja. Te pedimos que o Senhor, em nome de Jesus, tome a boca dele, a vida dele, o coração dele, e possa trazer neste domingo sobre nós a Tua palavra, que é libertadora, que traz paz, que traz salvação e, acima de tudo, nos conduz de acordo com a Tua vontade. Oramos por ele e o abençoamos. E Te pedimos que o coração de cada um dos Teus servos da Igreja Batista Esperança estejam preparados para ouvir a Tua palavra. Nós oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Estamos chegando já no finalzinho desse sermão maravilhoso que é o Sermão do Monte. Estamos concluindo
a segunda fase, que são o sermão é dividido em 3 fases, 3 etapas. Primeira etapa, capítulo 5, segunda etapa, capítulo 6 e a terceira etapa no capítulo 7. Estamos finalizando aí com o capítulo 6, onde o nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer um ensinamento muito profundo para você nessa noite. Você que está ansioso, você que está preocupado. Não é à toa que agora a gente começa a entender por que Jesus Cristo bateu muito nessa questão de se valorizar muito os bens materiais, de se preocupar muito com as coisas terrenas, que são importantes, mas a gente não precisa fazer como alvo das nossas vidas essas coisas, porque ele queria justamente entrar nessa parte do Sermão do Monte a respeito da irracionalidade da preocupação, que está em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. E é muito importante lembrar que nessa parte do Sermão do Monte, desse sermão tão maravilhoso, o Senhor Jesus, mais uma vez, ele vai tratar da preocupação com as coisas materiais. Por quê? Porque a marca da pessoa justa, a pessoa que confia em Deus, é a sua preocupação justamente com Deus. Quando a pessoa ela deixa de lado o Deus de justiça e aceita o Deus dos bens materiais, logo ela vai começar a se conformar com os padrões materialistas de pessoas incrédulas e injustas. Ela acaba se tornando uma pessoa gananciosa, se torna avarenta, totalmente preocupada com as posses materiais. Se a pessoa ela se preocupa com essas coisas de maneira descontrolada, logo essa pessoa ela vai se envolver em ansiedade, em preocupação acerca de todas as necessidades físicas, comprometendo também as suas necessidades espirituais. Ela vai se preocupar muito mais com o que irá comer, com o que irá beber, com aquilo que irá se vestir, onde morar, por exemplo. E este cuidado ansioso provém justamente da falta de confiança em Deus. Quando a pessoa ela deixa de confiar que Deus pode satisfazer as suas necessidades, ela se torna escrava das coisas materiais, o que é um perigo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou aos que estavam interessados na justiça que não se pode, ao mesmo tempo, servir a Deus e às riquezas. Foi o que a gente aprendeu no nosso último estudo. Então, como ponto de partida, a gente tem que a pessoa que serve a Deus, ela precisa confiar nele, ela confia nele. E ela confia não apenas quanto à eternidade, mas também quanto ao presente. Ela confia em Deus no que tange a alma, mas também naquilo que é concernente ao corpo. Por isso Jesus Cristo disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E ele pergunta o seguinte: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Repare que Jesus agora ele vai trazer uma confrontação bíblica para as nossas atitudes. Porque o Senhor, ele reconhecia que a pessoa, na sua cobiça, ela poderia se dedicar mais à vida, inteiramente a essas coisas, a questão do alimento, a questão do abrigo e da roupa, ou do que ela poderia se tornar e ter essas coisas como centro da sua vida. Então, considerando que a pessoa ela pode servir a Deus e aos bens materiais ao mesmo tempo, achando que pode fazer isso de maneira satisfatória, Jesus ele ordena: não se preocupe com essas coisas. Não permita que a ansiedade pelas coisas terrenas, as coisas materiais, crie raízes profundas em seu coração. Paulo, o apóstolo, ele tem uma palavra tranquilizadora para a gente nessa noite. Ele disse assim, ó: meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades. Está lá em Filipenses, no capítulo 4. Irmãos, é verdade que o corpo ele não pode existir por muito tempo sem o alimento, sem a bebida, sem a hidratação devida. O corpo ele precisa de abrigo, precisa de vestes, e essas coisas preocupam ainda mais aquele que não conhece a Deus. Mas Deus suprirá tudo o que o corpo necessita. Esse conceito estava na mente do Senhor Jesus quando ele fez essa proibição de nos preocupar com as coisas materiais. Observe que Jesus ele deu um mandamento. É um mandamento da parte de Deus, como foram também os mandamentos dados por Moisés da parte de Deus. É interessante que, embora a gente se preocupa em não violar nenhum dos mandamentos do Senhor dados por Moisés, parece que muitos não hesitam em violar este mandamento do Senhor Jesus Cristo, que foi muito claro: não se preocupem com as coisas materiais. Nos preocupamos com essas coisas e muitas vezes nos deixamos escravizar por essas coisas. É daí que vem a ansiedade, é daí que vem a preocupação. É por isso que Deus tem um cuidado soberano
E justamente para prevenir essa escravização por conta da ansiedade pelos bens materiais, o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu em Mateus, no capítulo 6, os motivos pelos quais não devemos permitir que as coisas materiais sejam para nós uma obsessão, meus irmãos. Jesus, ele quer cuidar de você, por isso que ele se preocupa com tudo aquilo que ele fala. Em primeiro lugar, repare que o nosso Senhor Jesus, ele perguntou: não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Olha que pergunta. Essa pergunta, em outras palavras, foi a seguinte, para facilitar ainda mais o entendimento. Será que o homem é apenas um corpo? Ou ele é mais do que isso? Meus irmãos, se o homem fosse apenas corpo, a principal coisa da vida, com certeza, seria cuidar deste corpo. As coisas mais importantes da vida seriam justamente alimento, vestuário, abrigo, a bebida para hidratar o corpo. Se o homem é mais do que o corpo, então a vida é muito mais do que a comida e a bebida. Quando a gente volta lá para o relato da criação do nosso Deus Todo-Poderoso, lá em Gênesis, a gente pôde observar que depois de Deus haver criado o corpo, o que foi que ele fez? Ele assoprou no corpo alma vivente. E o homem viveu, a Bíblia diz isso. O homem não tinha vida quando o seu corpo ele foi criado do pó da terra. Ele só viveu quando Deus soprou nele vida e o fez alma vivente. O que o nosso Senhor Jesus Cristo disse é que a vida ela é muito mais do que aquilo que a gente come ou que a gente bebe. A vida é muito mais do que o corpo físico e o acúmulo de bens materiais. É muito mais a nossa vida. Então por que a gente não abandona o cuidado ansioso? Por que muitos não abandonam também? Porque é muito melhor e mais seguro confiar nessas coisas, porque os incrédulos pensam assim. Não tivemos nada a ver com o processo da criação, foi obra de Deus. A gente não teve nada a ver com a questão do sopro de vida num vaso de barro, foi obra de Deus. A gente não teve nada a ver com a nova vida em Cristo, a gente recebeu de Deus como dádiva. E isso é tudo obra das suas mãos. Aquele que nos criou, meus amados, e nos fez como novas criaturas em Cristo Jesus, não vai nos abandonar. O seu interesse em nós, o seu cuidado por nós, está todos os dias das nossas vidas. É por isso que Jesus Cristo não podia deixar de dizer: não andem ansiosos pelas vossas vidas. A gente aprende com o ensinamento de Jesus pelo menos 3 coisas a respeito do cuidado de Deus. A gente aprende com esse ensinamento do Senhor Jesus no Sermão do Monte o cuidado de Deus com os animais. Repare que primeiro o Senhor Jesus Cristo, ele apontou para as aves do céu. Ele disse o seguinte: observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste faz o quê? As sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Repare que ele chamou a atenção para o cuidado de Deus para com aquilo que ele criou. Meus irmãos, meus amigos, quando Deus criou, ele assumiu a responsabilidade de prover sustento para suas criaturas. Podemos confiar que Deus é fiel às suas obrigações. A nossa ansiedade com relação às necessidades materiais não pode nem alongar os nossos dias, porque Deus determinou justamente o final do nosso tempo. Repare que Deus ele tem cuidado de nós com um carinho muito tremendo. O homem pode até começar com uma provisão prudente a respeito do seu futuro, para prover as coisas necessárias para o seu futuro, mas a palavra de Deus ela não proíbe essa questão. O problema é que muitas pessoas se excedem nessa provisão prudente e fazem do dinheiro um fim em si mesmo, um Deus a quem possa servir com relação às coisas materiais. O Senhor Jesus ele não era contrário à provisão, ao cuidado para os dias futuros. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos proibiu a confiar naquilo que a gente acumula, como se esses bens materiais fossem alongar a duração das nossas vidas, aumentando a nossa saúde e os dias de vida aqui na Terra. O homem pode até abreviar os seus dias por conta da preocupação e da ansiedade, adoecendo, mas certamente ele não pode aumentar os seus dias aqui na Terra. O que a gente aprende com o ensino de Jesus, num segundo ponto, é o cuidado de Deus com a natureza. Repare que o nosso Senhor Jesus Cristo ele demonstrou o cuidado de Deus revelado na natureza. Por isso Jesus Cristo disse assim, e por que vocês andam ansiosos quanto ao vestuário?
Considerai como crescem os lírios do campo. Repare, os lírios não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, outros, homens de pequena fé. Guarde essa questão aí, homens de pequena fé, porque isso é muito importante para a continuidade do ensino de Jesus. Vocês acredito que já devem ter pesquisado, ou se não, pesquise na internet como é que a flor do campo ela surge. Ela no momento ela desabrocha, é muito bela, só que em poucas horas ela desaparece. A flor passageira, mesmo assim, Deus provê sustento para ela porque faz parte da criação. Se Deus provê sustento para aquilo que é passageiro, será que não vai prover também sustento para aquilo que é eterno? Deus lhe deu vida e prometeu sustentar você. Quando Deus trouxe você ao seio da família de Cristo como nova criatura, meu irmão e minha irmã, Ele te deu vida eterna. Deus, Ele se obrigou a sustentar você para a vida eterna. Se Deus não abandona o lírio do campo, que vive umas poucas horas, será que Deus vai abandonar aqueles que desejam habitar com Ele para sempre? Não vai abandonar você. Em terceiro, a gente aprende o cuidado de Deus para com seus filhos. Repare que o Senhor Jesus Cristo, Ele mostrou que a ansiedade ela não convém aos filhos de Deus. Olha o relato que Jesus fez dos descrentes. Ele disse assim, porque os gentios, os descrentes, é que se preocupam com todas essas coisas. Ou seja, o amor das coisas materiais é uma característica dos pagãos, dos descrentes. Não pode fazer parte da sua vida você que diz conhecer a Jesus. A pessoa sem Deus, ela deseja acumular mais e mais, porque as posses, para elas, são a sua única segurança. Ela não tem nenhum Deus que venha prover para si, senão os seus acúmulos, os seus bens, em quem ela pode confiar. Por isso, o descrente, o sábio descrente, ele vai acumulando mais e mais aquilo que puder. O Senhor Jesus Cristo disse que quando a pessoa faz da busca dos bens materiais o alvo da sua vida e neles encontra segurança, se coloca no mesmo nível do pagão, de uma pessoa que não conhece a Deus. Mas aquele que pode confiar em Deus, aquele que se entrega ao Senhor, é diferente daquele que não o faz. Então a gente tem que partir para um ensino prático. Jesus Cristo foi muito prático quando disse: assim buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que o Senhor disse, meus irmãos, é que a centralidade da vida para o Filho de Deus jamais devem ser as coisas terrenas, as coisas materiais. A centralidade não está nas coisas, mas em uma pessoa. Jesus Cristo disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Quando o Filho de Deus faz da busca das coisas materiais o alvo da sua vida, ao ponto de ser, por essas coisas, escravizados, a sua vida está fora do centro da vontade de Deus. O Filho de Deus deve fixar como alvo da sua vida buscar a justiça de Deus e não os bens materiais. É isso que Jesus se esforça para nos ensinar nessa noite. O Senhor Jesus, ele ressaltou que a preocupação com o futuro e com os bens materiais é inútil, porque Deus, o nosso Pai, nos dá um dia de cada vez. Por isso a Bíblia diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele não nos proibiu fazer planos, mas disse que não temos necessidade hoje do alimento de amanhã. Meus irmãos, o amanhã trará os seus cuidados. Jesus Cristo disse: basta ao dia o seu próprio mal. Repare como isso vai cortando toda ansiedade e preocupação nas nossas vidas. Os homens, eles medem as riquezas segundo aquilo que ele tem para acumular hoje, para garantir um futuro melhor. E essa perspectiva ela não é bíblica. A vida da fé não é confiar em que Deus nos dê hoje o que iremos necessitar para o resto das nossas vidas. Meus irmãos, a vida de fé confia em que Deus nos dá hoje o que precisamos hoje. Se temos tudo do que precisamos hoje, nós somos ricos. Se você tem tudo hoje para a sua necessidade, você é uma pessoa rica. Quando nosso Senhor Jesus ele apresentou esses motivos pelos quais a gente não deve andar ansioso, ele chegou a uma conclusão.
Ele disse o seguinte: portanto, ou seja, uma vez que esses motivos são verdadeiros, não vos inquieteis, não deis lugar à ansiedade e à preocupação, dizendo o que vamos comer, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Pois o vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas. Isso traz conforto, traz tranquilidade aos nossos corações. Você que conhece a Jesus, você que entregou a vida a Ele, você é um filho, você é uma filha dele. E Ele assumiu a obrigação de cuidar não só da sua alma, mas também do seu corpo. Meus queridos, Ele dá para nós tudo aquilo que a gente precisa, tudo aquilo que você pede, não precisa se preocupar. A preocupação e a ansiedade, o amor às coisas materiais não faz parte da vida daquele que vive pela fé em Deus. Deus não falha com seus filhos. Ele diz para você não se escravizar, não se deixar escravo pelos bens materiais. Não ame essas coisas. Confie em que o nosso Pai amoroso, Ele vai cumprir o que prometeu. E a palavra do Senhor que nos fortalece diz o seguinte: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O apóstolo Paulo aprendeu isso e nós aprendemos também. Com isso, a gente faz o fechamento de mais uma etapa do Sermão do Monte, onde nós entraremos na próxima e última fase do Sermão do Monte, falando sobre a lei do julgamento. Repare que até esse ponto, com certeza, muitos não estavam suportando o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Deus, em Cristo Jesus, faz esse fechamento, trazendo uma base sólida para que você possa confiar nele, descansar nele, porque ele se comprometeu em cuidar de você, cuidar das suas necessidades físicas e necessidades espirituais. Muita gente não tem confiado nesse Senhor. Por quê? Porque passou a vida inteira acumulando riquezas. E essas riquezas materiais estão abandonando essas pessoas. Agora eu começo a entender por que Jesus Cristo, ele falou muito da questão de tesouros no céu, ele falou muito da questão de que a gente não pode servir a dois senhores, a Deus e aos bens materiais, justamente para preparar os nossos corações que Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus, tem cuidado de cada um de nós. E não é diferente contigo, meu irmão e minha irmã. E você que ainda não conhece a Jesus, você pode nesse momento entregar a sua vida a Ele onde quer que você esteja. Eu sei que a palavra de Deus ela tem um alcance que eu desconheço. É muito assustador, mas Deus cumpre o seu propósito. É por isso que nesse momento, os crentes em Jesus, salvos em Cristo, estarão orando nesse momento. E você que ainda não conhece a Jesus, eu quero fazer um convite para que você aí no seu lar, onde quer que você esteja, você venha entregar a sua vida inteiramente a Ele, você que ainda não fez isso. Então eu quero perguntar para você, não estou te vendo, não posso te ver, mas Deus que sonda os corações está fazendo isso. Você quer entregar sua vida a Jesus nesse momento? Pastor, eu quero fazer isso, não sei como. Então o que é que eu vou fazer nesse momento, na dependência do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo e das muitas orações que os irmãos estarão fazendo neste momento? Você que deseja entregar sua vida a Jesus, você vai orar comigo da seguinte forma. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor falou comigo poderosamente através dessa palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque através dessa palavra ministrada ao meu coração, eu entendo que preciso do Senhor. Eu confesso ao Senhor que eu sou pecador. Eu confesso ao Senhor que eu sou pecadora. E nesse momento, recebe a minha humilde oração como uma entrega sincera da minha vida ao Senhor. Neste momento, eu faço, porque eu acredito, Jesus, que o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida. E por isso, ó Deus, eu entrego a minha vida a Ti, aos Teus cuidados, que as minhas necessidades, Senhor, necessidades materiais, necessidades físicas, necessidades espirituais, elas possam ser satisfeitas por Ti, que é o Deus Criador. E neste momento,
ao entregar minha vida ao Senhor, eu reconheço que não sou mais apenas criatura, mas me tornei agora, pela graça, teu filho, tua filha. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, você passou da condição de criatura para a condição de filho, de filha do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que creem no seu nome, no nome de Jesus, a esses Deus deu o poder de se tornarem os seus filhos, a saber, os que creem no seu nome. Se você fez isso, com certeza Deus não vai te abandonar. Ele vai cuidar de você. Mas você não fez isso apenas para receber o cuidado de Deus. Você fez isso porque você reconheceu através do poder de Deus na pregação da palavra que você precisa dele e que ele é grande. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um de vocês. Amém e amém.